Olá, nós somos da FOTEC e estamos aqui no campus central da UFRN e viemos discutir questões relacionadas à inclusão de pessoas autistas no ensino superior. Com o objetivo de promover a inclusão e respeito pelas pessoas com transtorno do espectro autista, a Organização das Nações Unidas, em 2007, estabeleceu o mês de abril como um mês dedicado à conscientização sobre o autismo, além de sensibilizar e informar a população sobre essa causa. Falamos agora, por causa desse assunto, com o professor Anderson, de Psicologia. Bom, professor, na sua visão, qual seria o papel da psicologia na promoção da inclusão e acessibilidade para esses estudantes do ensino superior? O papel da psicologia ele já vai se enquadrar numa perspectiva ampla e principalmente intersetorial. Então, quando a gente pensa, essa proposta de pensar uma universidade inclusiva dentro de uma especificidade, como o transtorno do espectro autista, a gente precisa pensar que essa universidade ela se desenha dentro de algumas frentes de trabalho. Uma primeira, a gente pode considerar o acolhimento desses alunos. A gente pode pensar também a psicologia ofertando um espaço de avaliação para poder compreender como esse aluno não só pode ser melhor acolhido, mas também pensar uma proposta de trabalho que seja individualizada diante das suas limitações. A gente pode perceber também que a psicologia consegue contribuir para poder pensar uma sociedade mais inclusiva, poder pensar essa comunidade universitária dentro de uma perspectiva mais ampla, a partir de uma proposta psicossocial, pode pensar a formação do corpo docente, também como esse sujeito que opera dentro da sala de aula uma função super estratégica para poder se estruturar uma atividade que seja inclusiva, que seja efetiva e que possa potencializar a formação de todos na universidade. Que medidas, que recomendações você daria às instituições para melhorar a acessibilidade, o ambiente acadêmico para esses estudantes? É um conjunto, para pensar essa experiência, é um conjunto de situações que vai muito ter uma relação direta com as especificidades do sujeito. Porque quando a gente discute sobre ideia, a gente tem que ter em vista que esse sujeito se organiza dentro de um espectro, que isso significa dizer para a gente que existe uma pluralidade na expressão dessa condição. Então, a gente pode pensar que essa instituição ela vai organizando alguns elementos, pensando nessas particularidades. Mas se a gente pudesse escolher, por exemplo, uma questão sobre acessibilidade que atravessa, eu poderia citar para a gente pensar as questões sensoriais. Então, iluminação, barulho, que são pontos que falam sobre acessibilidade e nem sempre são visibilizados. E é uma questão muito importante para o tema. Olá, estamos aqui com Guilherme Maia Garcia. Você é de qual curso, Guilherme? Jornalismo. Bom, a gente gostaria de saber qual é o maior desafio que você enfrenta como estudante com TEA. Bom, uma das principais dificuldades que eu tive ela é mais recente por conta do período que eu estou agora. Alguns professores estão tendo dificuldades em ter o acesso da nossa plataforma, que é o SIGA-A, e isso acaba afetando muito a comunicação do professor com o aluno, porque não sabe se pode haver uma mudança de avaliação ou uma mudança de algum critério de avaliação. E outras coisas que estão causando uma certa dificuldade é saber qual é o momento que ele vai entender a sua justificativa de ausência, porque você pode estar em um evento ou você não pode ir a uma eventual aula ou não poder ser por situações de saúde, entre outras coisas, mas nem todos os professores adotam o mesmo critério. Temos que entendem a sua justificativa e outros que, mesmo entendendo, na visão deles, não façam o que é possível para poder ajudar e não prejudicar o aluno. E fora outras situações que eu não sei se eu posso falar pelos outros, mas não só pelos autistas, que é o meu caso, mas outros deficientes que nós temos aqui, cadeirantes, por exemplo, têm muitas dificuldades em se locomover e ter acesso a outros locais que estão neste departamento. E isso também acaba afetando um grupo,
a turma que está presente. A gente teve uma mudança de última hora, mas de muito última hora mesmo, de uma sala que a gente estava tendo um deixa eu dar e que teve que ser transferido para o término, mas de última hora, sem aviso, sem nada. Então, uma das principais dificuldades que eu estou enfrentando, e pode ser a dificuldade de outros alunos também, essa dificuldade e até mesmo a falta de comunicação. E em relação ao FRN, além do seu curso, o que você sente assim, ainda dentro dessa pergunta sobre se as necessidades são respeitadas e tudo? E se há algo a melhorar também, né? Olha, sobre esse algo a melhorar aí, quando você falou dessa pergunta, eu peguei da UFRN em si, tem muitas questões. Vamos para a primeira que eu percebi assim que eu entrei, né? Atestado. Olha, um dia eu cheguei, entreguei o atestado para o professor e ele simplesmente falou assim, não, mas eu não aceito atestado, nem de morte eu aceito. Então a UFRN tem esse ponto de ser muito complexado com faltas, mesmo elas sendo comprovadas, né, tendo ali o atestado para ser abonada, mesmo assim ela não tem essa flexibilidade. Outra coisa que eu tenho a reclamar muito, que eu cheguei a faltar muito por isso, né, não sei como é que eu esqueci o nome, mas os ônibus daqui, né, eu esqueci a que a gente pega, circulares, né? Nossa, o circular é uma dificuldade constante do dia a dia para quem é autista, porque é lotado, tem aquele empurra-porra, então pra gente que é sensível com barulho, com toque, é uma das piores partes que tem, né? E também, né, um olhar para todos os cursos, porque ok, meu curso ele tem esse olhar, mas eu tenho colegas que o curso em si, né, não tem esse olhar voltado para o autista, ou seja, ele larga ali, ele dá instruções do jeito que achar melhor, ele não dá aquela firmeza para o aluno, então ele fica ali perdido, não dá as instruções, por exemplo, não falando do meu curso, mas eu não sabia que tinha CIA aqui até o 6º período, então eu fiquei 4 períodos aí, boiando no nada, perdida, sofrendo, muitas coisas que a UFRN poderia falar, divulgar, melhorar, né? Seria bom para nós, não só para nós, mas do aspecto autistas, né? Mas vários outros, como surdos, né? Mudos, cadeirantes. Tudo isso em si ajudaria, até porque uma pessoa não consegue ter a identificação no circular, por exemplo. Ele fica perdido, o aluno. Então eles poderiam ter esse acolhimento para os novatos, né? E melhorar esses aspectos em si, principalmente do atestado. O corpo docente e os demais estudantes respeitam as suas necessidades? Bom, pelo menos no meu curso de pedagogia, sim, de certa forma, porém com isso aqui, tá? Com esse instrumento aqui. Eu me sinto sim incluída, né? Porém, quando eu não estava com esse instrumento, quando eu não andava com essa identificação, né? Eu recebia muitos olhares e até teve um professor, que eu não vou citar o nome, né? Que chegou a falar, nossa, você está sendo incapaz de conseguir falar isso, só que assim, nós, né, autistas, a gente fica muito ansioso quando pressionado, então a gente já tem aquela ansiedade de quando vai falar, e a pessoa pressionando, fica pior ainda. Mas depois que o professor soube, tudo se desculpou, ok, mas assim, com o colar, eu sinto que no meu curso, pedagogia, tem bastante inclusão sim, graças a Deus. E agora, para finalizar, Guilherme, você como estudante do 5º período, qual o conselho que você daria para os estudantes que estão ingressando agora na universidade? O único conselho que eu poderia dar é sempre procurar informações. Primeira orientação, né? Procure apoio. Foi uma coisa que eu não fiz. Por quê? Porque não divulgaram isso pra mim. Se eu tivesse tido esse apoio, talvez eu não tivesse tido tanta crise no começo, né, de quando eu entrei. Então, procure informações. A primeira coisa que tem que se falar é se informe sozinho, porque quando foi na minha vez, ninguém me informou, né? E sempre procure se expressar primeiro, falar, porque mesmo com o cordão, tem gente que fala que não sabe o que é. Você ter o acompanhamento da CIA, que é uma das coisas que todos os deficientes podem e devem procurar, porque isso vai facilitar não só o seu desempenho na sala de aula, não só a sua relação com o professor dentro de sala de aula, mas em outras atividades, como aulas optativas, atividades complementares e entre outras coisas.
Então eu digo, verbalize, fale que você é, fale que você tem. Pode ser o tique, tem algum tique com a mão, pode ser algum barulho que você precisa sair, verbalize, porque as pessoas vão olhar torto de todo jeito. Sempre entender como é o local, como você pode ter acesso à área local. A gente sabe muito bem que a UFRN, por ser uma universidade, é um universo. É como se tivesse um mundo dentro de você que você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Se informe e vá atrás dos seus direitos, porque a UFRN ela tem, só não divulga o suficiente, né? E ainda falta muita coisa para melhorar. E é isso, muito obrigada, Guilherme, pela participação. Eu que agradeço.